Alfredo? Perguntou Cora com a voz em tom baixo. Sim, sou eu. Quem pensou que fosse? Você não deu sossego vivo e continua não dando nem morto. Afaste-se de nós, a senhora, mãe de Cora, falou em tom autoritário. Quem é a senhora para mandar? A voz da médium dava passividade à manifestação do desencanado. Por favor, pediu Antônio. Vocês duas escutem. Eu falarei com esse espírito. No final, quando eu pedir, poderão opinar se ainda desejarem. Bem feito. Estou gostando. É isso aí. Que elas fiquem caladas. Gabriela, pela sintonia mental com o desencanado, repetiu o que ele falava. Audiolivro realizado pelo canal Surya Chand Audiobook. Conte o que acontece, pediu Antônio ao manifestante. Morri. Bem, o meu corpo físico morreu, e estou mais vivo que nunca, riu. Está bom para mim e, ao mesmo tempo, ruim. Bom porque posso estar aqui, ali e em qualquer lugar. Ruim porque queria estar encarnado. Se antes essa senhora, queira ou não é minha sogra, não me deixava entrar na casa dela, agora faço isso facilmente. É minha desforra. Como morreu, desencarnou. Conte para nós o que aconteceu, perguntou o orientador. Não quero falar sobre isso. Suicidou-se? Insistiu Antônio. Sim, todos sabem. Peço-lhe, senhor, que não minta. Não se suicidou. Como afirma isso? A médium repetiu que o desencanado falava. Sabemos, por experiência, ao vermos um desencanado e conversarmos com ele, como foi sua passagem para o além. Se sabe, por que pergunta? Não quero falar sobre isso. Melhor seria para você, não é? Perguntou Antônio. Passar por suicida para conseguir obsediar pela culpa que ela sente. É mais fácil. É desonesto. O desencarnado fez uma pausa para pensar. E quem falou, mesmo sendo pedido para não fazê-lo, foi Cora. Sofria pelo remorso. Sofri muito. Agora quero saber o que aconteceu. Não vai saber nada. Morri por você, e não se fala mais nisso. Vai falar, sim, exclamou Cora. Tenho o direito de saber. Antônio olhou, pedindo para se calar, e ordenou ao desencanado. Fale. Como não teve outro jeito, o desencanado falou. Ameaçava me matar sem a mínima vontade de fazê-lo, ou seja, de morrer. Pensei que, se ameaçasse, você, Cora, cederia e voltaria para mim. Falei mesmo que me suicidaria a todos, amigos e familiares, e gostei da atenção recebida, da preocupação deles. Divertia-me, embora sofresse mesmo por você, amava e ainda, infelizmente, a amo. Por isso não quero que seja de outro. Faço-a comer para que engorde e não fique atraente e me esforço para afastar seus pretendentes. Como consegue fazer isto? Indagou o dirigente da reunião. Não é fácil. Quando elas oram, afasto-me, porque me sinto incomodado e não vou rezar nas missas com elas. O resto é fácil. A velha fica preocupada com a filha. Fica sem saber se agiu certo ou não proibindo nosso namoro. Cora, com remorso, faz o que eu quero. Mando. Não vou deixar de fazer isso, não vou mesmo. Como desencarnou? Antônio, embora com voz baixa, perguntou com firmeza. Caí, o desencarnado respondeu. Sentindo a autoridade moral superior, porque ali, além dos 3 encarnados, estavam uma equipe de trabalhadores espirituais do bem, o desencarnado foi forçado a falar sem mentir ou omitir. Tinha muito tempo livre. Naquela manhã, fui passear pelo campo. Saí da cidade pedalando minha bicicleta, parei em um local, deixei a bicicleta perto de uma árvore, sentei-me no chão. Vi uma borboleta azul muito bonita. Pensei em pegá-la, com certeza poderia vendê-la a um colecionador, um senhor que morava perto de casa. Ganharia um dinheirinho. A borboleta, voando devagar, foi para o morro, que tinha pouca vegetação e muitas pedras. Por 2 vezes, quase que a peguei, e ela foi subindo. Conheci o local,
Desde menino ia ali e sabia que era perigoso. Do lado que subia, havia trilhas, e a subida, embora bem inclinada, não era difícil. Porém, do outro lado, era um paredão de pedra, de uns 20 metros. Cheguei no topo, a borboleta pousou tranquila num galho de uma planta rasteira do lado do paredão. Raivoso por não ter conseguido ainda pegá-la, em vez de ser cauteloso e reconhecer o perigo, aventurei-me, escorreguei e caí. O desencanado fez uma pequena pausa, todos estavam calados, e se escutavam na sala somente as respirações. Ele continuou falando, e a médium, repetindo. Caí de costas, escutei o barulho, senti-me tontear, não consegui me mexer, senti sangue escorrer pelo rosto e uma dor lancinante por todo o corpo. Por mais que eu me esforçasse, não me mexia. Tentei gritar, nada, nem gemia. Percebi que era de tarde, concluí que estivera desmaiado. Apavorei-me, logo seria noite, e eu tinha de ser socorrido. Passei uma noite terrível, em que dormia, acordava, sentia dores, sede e não conseguia me mexer. O sol despontou, clareou, e não sabia o que fazer. Costumava me ausentar de casa sem dar satisfação e concluí que nem minha mãe ia se preocupar. Porém, foi ela quem se preocupou. Penso que as mães sentem quando os filhos estão em perigo, e, por eu estar falado muito em me suicidar, mamãe ficou nervosa. Tanto insistiu que fez meu pai e meu irmão saírem para me procurar. Minha mãe foi junto. Sabiam que saíra de bicicleta, indagaram a pessoas pelo caminho se tinham me visto, e uma delas indicou para onde fora. Encontraram minha bicicleta com um garoto que contou onde a tinha achado e mostrou o local. Os três foram para lá, na encosta do morro. Mamãe, aflita, gritou por mim, subiu o morro e, de lá de cima, me viu caído. Senti-me aliviado por ter sido encontrado. Meu irmão contornou a encosta e desceu. Meu pai foi em busca de socorro. Meu irmão se aproximou, passou as mãos sobre mim e gritou: Mamãe, ele está morto. E falou baixo. Miserável. Suicidou-se. Papai e mamãe é que irão sofrer. Quis falar que estava vivo, mas nem me mexi. Papai chegou com socorro. Constataram mesmo que morrera, embora os escutando, pensava que eles estavam enganados. O delegado chegou com policiais. Eu fiquei desesperado, queria gritar que estava vivo e necessitado de cuidados médicos. Pegaram-me de qualquer jeito, senti muitas dores, me levaram. Vi, de forma confusa, eles me limparem, trocarem minha roupa, colocarem-me no caixão. Escutei, e me apavorei, que o velório seria de 2 horas e que então seria enterrado. Foi aí que entendi que realmente morrera. Então falei a palavra mágica. Deus. Vivutos, agora sei que eram socorristas que trabalham no cemitério, aproximaram-se de mim pedindo para ter calma e orar. Esforcei-me para orar, mas o que saiu sincero foi: Deus. Deus. Dormi, acordei num leito limpo, num quarto pequeno. Uma senhora veio falar comigo, explicou que naquela queda meu corpo físico morrera, e, que quando isso acontece, mudamos de plano, mas sobrevivemos, e que agora estava vivendo em espírito. Agradeci e fiquei pensando. Senti meus pais chorando e também Cora. Então quis ficar perto dela e vim. Entendi que todos pensavam que me suicidara e concluí que não podemos falar muito em determinadas coisas porque podemos atraí-las para nós. Foi o que aconteceu. Está satisfeito agora? Contei tudo. Você já pensou? Antônio tentava orientar o desencanado, que de fato pode ter atraído para si algo e portanto falar, por ter feito chantagem. Se não estivesse irado por não ter pegado a borboleta, não teria ido a um local perigoso e caído, não se lembrou de orar, rogar por ajuda. Se o tivesse feito, pedido por ajuda, de que adiantaria? Meu corpo já estava morto. Poderia ter sido desligado, isto é, ter seu espírito retirado da matéria física morta, esclareceu Antônio. Agora que aqui está, e isso se deu porque as duas vieram pedir ajuda, vamos auxiliá-las, você irá com esses espíritos que aqui estão.
Não vou, o desencanado alterou-se. Na minha casa e perto de mim é que você não fica, exclamou Cora. Não mesmo. Se isso ocorreu, você ter ficado perto de mim por eu ter me sentido culpada, a culpa não existe mais. Não aceito você e penso que deveria ter escutado minha mãe e nunca tê-lo namorado. Você realmente não vale nada. Nunca devia ter sofrido por você. Desculpe-me, Cora olhou para Antônio. Necessitava falar, não consigo me controlar. Ele já atrapalhou muito a minha vida. Cora, disse Antônio, mesmo se ele tivesse se suicidado, teria feito essa ação imprudente pelo livre-arbítrio dele. Ninguém tem o direito de forçar outra pessoa a fazer o que ela quer, por chantagem. Você, em determinado tempo, compreendeu que ele não era a pessoa ideal para estar junto. Ele a amava, porém não a ponto de se modificar, ser uma pessoa melhor. Repito, mesmo se ele tivesse se suicidado, você não deveria se sentir culpada. Peço-lhe para não sentir mágoa, não ter raiva. Sinta-se agora livre e esforce-se para estar bem fisicamente e espiritualmente. Cuide de você, recomece, e que, nesse recomeço, seja incluído fazer o bem, a caridade. Quero esclarecer que nem toda a vontade excessiva de se alimentar é por influência nociva de um desencanado. Não podemos colocar a culpa de nossas falhas, dos equívocos que cometemos, em outros. Somos livres para aceitar sugestões. Com certeza você, Cora, se sentirá muito melhor depois dessa tarde. Converse com seu médico para diminuir essa medicação controlada que está tomando até que não precise mais dela. Normalmente esses remédios têm como efeito colateral aumento de peso. Quando nos sentimos doentes é prudente que busquemos ajuda médica e cuidar da saúde. Porém, quando sentimos que algo mais está ocorrendo, devemos buscar esta orientação espiritual. Meu tio tem insistido que eu ajude no trabalho que ele faz no hospital. Ele é médico. Amanhã vou, afirmou Cora. Agora, por favor, o encaminhe. Não vou aceitá-lo mais perto de mim. Será que, ela não me aceitando, eu não consigo mais ficar perto? Perguntou o desencanado pelo aparelho fonêmico da médium. É difícil, respondeu Antônio, porque você ficará conosco. Irá para um local onde, por um tempo, será obrigado a permanecer. Lá irá aprender muitas coisas e uma delas é ser útil. Trabalhar? Morto trabalha. Espírito ativo sempre tem muito o que fazer. Não vou, manifestou o desencarnado pela voz de Gabriela. Não tem escolha. Despeça-se e vá, ordenou Antônio. Falo somente até logo. Volto se puder. O desencarnado se afastou da médium, e o orientador explicou. Esse desencarnado mudará com certeza de opinião. Para onde foi levado é muito bonito, moradia de espíritos que fizeram essa mudança de planos. Ficará, como foi agora decidido, por um tempo, depois poderá sair. No momento, sente que não tem outra alternativa e de fato não a tem, porém são poucos os que, depois de um período nesse lugar, voltam a vagar. Vocês duas, olhou diretamente para mãe e filha, não devem, como já pedi, guardar rancor, perdoem, tentem fazer o bem. Se por acaso ele, quando puder sair do local onde ficará por um tempo, voltar, irá encontrá-las modificadas e não poderá mais nada fazer para prejudicá-las. Eu prometo, exclamou Cora. Prometo mesmo. Quero esquecer tudo isso. Eu também, afirmou a mãe. Foi um período complicado que fica para trás. Vamos recomeçar, e nenhum recomeço deve ser com mágoas. Mesmo ele não tendo pedido desculpas, vamos desculpá-lo, não é, filha? Não quero mais pensar no que passei nem nele. Perdoo, sim. Antônio deu por encerrada essa ajuda. Olhou para Gerson e perguntou. O que se passa, amigo? A equipe desencarnada que conosco trabalha nos ajudando nos informou que não há desencarnados perturbados no seu lar. Graças a Deus e aos senhores encarnados, e aos bons espíritos. De fato, não tem mais assombrações no sítio. Queria ajuda para meu filho, que quer estudar e não sabe se dará certo, e também para minha filha,
que está querendo namorar um moço e não sabemos se ele é boa pessoa. Queria também auxílio para receber uma dívida. Antônio pensou por segundos. Roberto teve a impressão e, de fato, ele escutava a orientação de um companheiro espiritual. O objetivo, falou Antônio de forma clara e explicativa, dos nossos trabalhos, de nossas reuniões, e ajudar desencarnados, espíritos que estão em locais, prejudicando por querer ou para chamar atenção, e orientá-los. Fatos corriqueiros somos nós encarnados que temos de decidir, resolver. Pensamos que o Senhor veio aqui porque confia em nós. Aconselho a decidirem essas questões, vocês mesmos. Se seu filho quer estudar, pois que o faça. Procure obter informações sobre o moço que quer namorar sua filha. Estou lembrando agora de uma passagem do Evangelho em que uma pessoa procurou Jesus para que o mestre ajudasse, pois estava envolvida num processo de litígio com o seu irmão por causa de uma herança. Seria um pedaço de terra? Uma casa? Era algo material. Essa pessoa havia escutado todo o sermão de Jesus e, com certeza, não pensava em outra coisa a não ser em seu problema. Não se importou com as verdades espirituais, somente se interessava pela matéria. E Jesus lhe perguntou: Homem, quem me constituiu juiz ou partidor entre vós? Jesus sabia que sua resposta ia de encontro àqueles que gostam mais dos bens da terra do que da espiritualidade. Peço ao Senhor, junto à sua família, para agirem com bondade e orarem sempre. Porque, quando assim agimos, atraímos afins. Espero que tudo dê certo para vocês. Agradeço e entendo, falou Gerson. Será que posso ir embora? Se for agora, viajarei no trem das 17 horas e chegarei em casa antes da noite. Pode, sim. Gabriela, por favor, acompanhe-o até o portão. Alguém mais quer sair? Ninguém mais quis. Gerson e Gabriela se levantaram e, logo, ela regressou e se sentou no lugar em que estivera antes. Maria mexeu na cadeira, bateu de leve a mão na mesa. Boa tarde, amigo. Quer falar conosco? Perguntou o orientador. Boa tarde. Não quero falar com vocês. Trouxeram-me aqui. Não vim porque quis. Não estou gostando. Não depois que eu vi aquele outro falar. Tudo é novidade para mim. Falo, e essa senhora repete. Isso é um intercâmbio mediúnico, explicou o doutrinador, que parecia escolher as palavras. Roberto entendeu que o grupo devia estar mesmo estudando as obras que citara. Os três trabalhavam com o mediunismo e estavam com certeza aprendendo termos novos e corretos. Por que estão lá os incomodando? A história é longa, falou Maria, que servia de intermédio para o intercâmbio mediúnico. Esses três companheiros e eu estamos querendo nos vingar. Deduzo que de quem querem se vingar não lhes fez maldades nesta encarnação. Foi então em outra? Perguntou Antônio, que não somente orientava o desencarnado que se manifestava como os outros três que estavam perto. Dedução correta. Sabe então que nosso espírito volta muitas vezes a animar um corpo físico. Sei, e que esse corpo é diferente, respondeu o desencarnado. Antes ele era prepotente, forte e bonito. Agora é nada, um deficiente necessitado de tudo. Se soubessem o que ele fez, penso que nem a mãe ou o pai aqui presente cuidariam dele. A garotinha não tem de agradá-lo. Ela o perdoou, e esqueceu quando veio nascer de novo. A menina não pode fazer isso. Como perdoá-lo? Você com certeza não precisa de perdão. Nunca fez nada de errado. O desencarnado não respondeu. Antônio o deixou pensar e depois falou. Estão sendo mostradas a vocês 4 das suas vivências anteriores, e essas últimas, em que sofreram e que são causas de suas revoltas. Vamos, pensem. As lembranças estão em vocês, em suas mentes. Não, exclamou Maria em tom de voz mais alto, dando a entender que o desencarnado estava gritando. Não fiz isso. Pois fez. Recordem-se. Vocês 4 cometeram atos cruéis. Erraram e sofreram por isso. Voltaram à matéria densa do corpo físico,
e a lei do retorno se fez para vocês. Quem com ferro fere e com ferro será ferido. Meu Deus! Como pude fazer isso? O desencarnado demonstrava estar surpreso. Não continua fazendo maldade? Perguntou o orientador de forma carinhosa. Sinto que é verdade o que recordo. Sentimos. Esse meu companheiro está me dizendo que tinha lances dessas lembranças, mas tentou ignorar. É real. Fiz muitas crueldades. E quando sofreu algo parecido? Não entendi, interrompeu o desencarnado. Resolvi me vingar. O que sofreu foi para que aprendesse, não só você, mas também seus amigos, a não fazer mais maldades. Queimar os outros não nos dói, mas, quando somos queimados, sentimos a dor. E agora? Oferecemos, a vocês 4, ajuda. Deixem tudo, peçam perdão para serem perdoados e perdoem. Revoltamo-nos com o sofrimento, expressou o espírito através da médium. Terei de sofrer de novo? Reagimos diferente diante da dor. Uns compreendem, como essa menina, perdoam as maldades recebidas e passam a amar aquele que foi seu agressor. A dor, seja causada por doença ou maldades recebidas, é para ser compreendida e aproveitada como aprendizado para não se repetir o mesmo erro ou não errar mais. Outros, sentindo-se somente vítimas, recusam-se a aprender. O conhecimento não é adquirido somente pela dor, existe o amor. Aprendam vocês 4 pelo amor que neste momento lhes está sendo oferecido e venham conosco estudar as lições de Jesus e passar a ajudar os que sofrem. Estou chocado. Continuei sendo mau. Quis castigar meu carrasco, e ele já sofre bastante. Sinto medo de voltar como ele, na carne, quando tiver de reencarnar. Mude, irmão, passe a fazer o bem, aconselhou o Antônio. O bem anula os erros que fizemos. Quando revidamos uma ofensa, fazemos outra, e corre-se o risco de virem outras de ambas as partes. Se recebo uma maldade e faço outra maldade, só aumentam as maldades do mundo, e pode acontecer de ocorrer uma reação em cadeia, e ofensa daqui, ofensa de lá, somente pioramos o que há de negativo. O mal é neutralizado pelo bem. Somente poderemos melhorar nosso planeta quando passarmos a fazer o bem a quem nos fez mal, a amar o ofensor e, de jeito nenhum, sermos o ofensor. Agora vocês 4, entendendo que não devem mais revidar, meditem sobre o exemplo de quem perdoa e está fazendo bem àquele que lhe fez mal, porque entendeu que o sofrimento recebido ou foi reação de atos indevidos anteriormente praticados ou uma prova para que perdoasse e amasse o carrasco. Amém, irmãos, e terão a paz que almejam. Antônio fez uma pequena pausa e continuou elucidando. Muitas vezes dizemos que perdoamos, de fato, sentimos que realmente o fizemos. Porém, se voltarmos a estar perto do desafeto é que provaremos que, além de perdoar, amamos. Como a mãe desse moço deficiente e a sobrinha, neta desse senhor, perdoaram e estão provando que amam. Vocês, irmãos, já pensaram que esse sentimento ruim inunda quem o sente de trevas, independentemente se a pessoa que nos prejudicou merece ou não? Sentindo ódio, torna-se pior e pior o ambiente em que está. Porque, se tornando negativo, enche-se de trevas, prejudicando primeiro a si mesmo. Quem fere é ferido muito mais. Quem faz mal a alguém é malfeitor. Pode ser que o alvo da ira, mágoa, não seja atingido, porém é certíssimo que quem cria energia de ódio e vingança é atingido por essa negatividade. Ódio é treva, amor é luz. A luz sempre atua positivamente, e o positivo elimina o negativo. Por isso que Jesus insistia tanto. Ame. Digo a vocês desencarnados envolvidos nesta obsessão e a todos. Tentem, esforcem-se para seguir esse ensinamento do Mestre Nazareno. Amai os vossos inimigos. Se eu perdoar, Deus irá me perdoar. Concordamos, vamos com os senhores, quero me desculpar com todos que prejudiquei. Até logo, amigos. Que Deus os proteja, o doutrinador desejou com sinceridade. Maria abriu os olhos, e Antônio, olhando para o Senhor que viera pedir pela família, esclareceu.
Seu filho João Carlos hoje foi libertado, estará mais tranquilo, e as crises com certeza escassearão. Sua neta voltará a querer ir à sua casa e brincar com o tio. Leia em seu lar o Evangelho, faça orações em voz alta, convide sua esposa para participar e faça isso ao lado de seu filho doente. O espírito dele entenderá e o garoto ficará mais sereno. O homem se emocionou, enxugou o rosto banhado de lágrimas e exclamou: Deus lhe pague. Muito obrigado. Por 30 segundos ficaram em silêncio. Quinto capítulo. Vocês, Antônio apontou para o casal que viera pedir ajuda pela casa em que moravam estar assombrada. Peço-lhes, e peço a todos, que orem para o espírito que se manifestará. Gabriela falará para que ouçamos. Boa tarde. Gabriela, que estava imóvel, continuou e se esforçou para falar. Onde estou? Por que saí de casa? Não posso sair, meu marido e filhos podem voltar. Tenho de esperá-los. Senhora, está aqui para conversarmos. Será rápido. Não está estranhando o que está acontecendo no seu lar? Não o conheço e não gosto de conversar com estranhos. Meu esposo pode não gostar. Responda, por favor, o que lhe perguntei, insistiu Antônio. Agora estou vendo, aquele casal ali, eles estão sempre na minha casa. Não os quero lá. Eu insisto e quero pedir ao Senhor para que ordene que saiam do meu lar. Por favor, senhora, peço que olhe, observe, primeiro a si, depois essas pessoas de pé e agora sentadas. São diferentes. São. Por quê? A desencarnada perguntou através do aparelho fonador de Gabriela. Todos nós somos espíritos, uns estão revestidos do corpo carnal, outros não. São, como estamos estudando, encarnados e desencarnados. Com carne e sem carne. Muito estranho. Mas não estou interessada nesse assunto. Quero voltar para casa e não sei como. Por favor, me leve. Senhora, o doutrinador tentava fazê-la entender sem chocá-la. Compare seu corpo, veja com o de quem se parece. Meu Deus! Pareço-me com esses que o senhor falou que não vestem o corpo de carne. O que está acontecendo? Seu corpo físico parou suas funções. Ele morreu? Eu morri? É isso que quer me dizer? Todos nós morremos um dia. Todos. Sei, mas não eu, a desencarnada suspirou e a médium também. Por que não? Se tivesse morrido, teria sabido. Não estava doente, não sofri nenhum acidente, nada que justifique essa hipótese. Vamos lembrar, pediu Antônio. É noite, você está com os filhos na sala. Há dias que está preocupada com seu marido, porque ultimamente ele está calado e aborrecido. Ele vai à cozinha e traz copos com suco. Alegram-se com o agrado. Você e as crianças tomam. Sim, alegrei-me com o gesto dele. E depois o que aconteceu? Vamos, pense. Recorde-se. Dormi sentada no sofá, a comunicante falou compassadamente, e Gabriela fielmente repetiu. Nunca antes fiz isto. Acordei, parecia que estava molhada. Escutei alguém me falar que morrera. Fiquei ali e estive confusa. Meu marido foi embora com meus filhos. Preciso ir para casa para esperá-los. Se eles voltarem e não os encontrar, pensarão que não os esperei. Por favor, senhora, não se afobe. Peço-lhe que pense. Dormiu no sofá, acordou sem saber o que acontecera, sentiu-se molhada, alguém lhe disse que morrera, está aqui e viu a diferença de seu corpo com aqueles que estão sentados. É confuso. Diga sem rodeios o que aconteceu. Estou ficando nervosa, pediu o espírito que estava sendo orientado. A senhora morreu. Seu corpo de osso e carne faleceu e, como não acabamos, continua viva em espírito. Por isso que meu esposo foi embora com meus filhos. Eu morri, e ele se mudou. Morri de quê? A senhora não viu, por isso não pode se lembrar. Mas sabe, no íntimo, em espírito, o que ocorreu. Estou vendo, tomamos o suco, as crianças e eu, dormimos um sono profundo, fomos sedados. Vejo meu marido nos olhando.
Em 2 momentos ele enxugou o rosto, suor e lágrimas. Pegou-nos, um por um, e jogou na piscina. Nada senti. Afogamo-nos. Meu Deus! Morremos afogados, a desencarnada chorou. Os presentes, tanto encarnados como desencarnados, que acompanhavam o relato daquele espírito, sentiram sua dor. Antônio se manteve tranquilo, e esperou uns segundos, e falou com tom carinhoso, expressado realmente a vontade de ajudar. Senhora, isso de fato ocorreu. Seu marido, julgando ser o melhor para vocês, os matou. Tenho direito de saber o que aconteceu. Seu esposo a traía e, numa dessas traições, foi contaminado pelo vírus da AIDS. Quando soube, a doença já se manifestava, sabendo que, no momento, não há cura, que tinha passado o vírus para a senhora. Pensou que os dois iriam morrer e deixar órfãos os filhos. Não tendo parentes a quem confiá-los, julgou que o melhor para eles era morrer todos juntos antes de vocês ficarem enfermos. Planejou e executou. Ele se matou após tê-los assassinado. Morremos todos. Por que somente eu fiquei na casa? Onde estão os outros? Meus filhos precisam de mim. Quero-os. A desencarnada chorou novamente. Seus filhos foram socorridos assim que seus corpos físicos morreram. Isso ocorre sempre com crianças, e elas estão no local bonito e bem. Seu esposo é homicida e suicida, foi levado para um local próprio, onde, pela dor, entenderá que agiu errado e, quando se arrepender, lembrará de Deus e rogará pelo perdão, sendo assistido por um espírito bondoso que trabalha em auxílio desses desencarnados que agiram assim tão imprudentemente, que o socorrerá no momento devido. Ele aprenderá a pedir por ajuda, a orar e confiar em Deus. Não fez isso encarnado e errou muito. Primeiro, ele deveria ter lhe contado sobre a doença, ter sido resignado, aceitando a dificuldade e tentado encontrar a solução para o problema. Com certeza, vocês dois achariam solução para os filhos, que ficariam órfãos. A senhora ficou ali na casa porque se iludiu, não acreditou quando escutou que havia morrido, não aceitou o socorro oferecido. Recusou-se a acreditar na verdade. Também porque, para a senhora, a morte era para os outros, não se preocupava com esse fato, não era religiosa, não orava. Audiolivro realizado pelo canal Surya Chand Audiobook. A desencarnada escutava atenta, concordou-se lamentando. O senhor não mente. Isso ocorreu. Mas quero mudar. Por Deus, deixe-me ver meus filhos. Isso ocorrerá, afirmou Antônio. Primeiro você será levada para um local onde será auxiliada e, assim que estiver bem, será levada para vê-los. Você perdoa seu esposo. Como? Perdoar? Sim, você precisa perdoar, insistiu o doutrinador. Ainda não entendi direito o que ele fez. Estou sabendo agora que ele nos matou. O senhor disse que meu esposo está sofrendo. Sei que suicidas vão para o inferno. Não sabia que alguém que morrera poderia ficar, como eu, na casa em que morava. É muita informação. Por que tenho que perdoá-lo? Porque ele tirou você e seus filhos da roupagem física, respondeu o doutrinador. Para que não ficassem órfãos. Mas eles não estão nesse lugar que falou como órfãos. Lá não tem pai nem mãe. Estão sendo bem tratados. Mas sem mãe, ambas, encarnada e orientada, numa sintonia mediúnica, suspiraram. Não é uma ironia? Matou para que não ficassem órfãos, mas são. Quero entender, pensar para depois perdoar. Somos perdoados conforme perdoamos. Para ficar com seus filhos, não pode sentir rancor. Faço qualquer coisa para revê-los. Perdoo. Necessita ser de coração, aconselhou Antônio. Talvez venha a entender a razão dele. Traiu-me. Prometo ao Senhor pensar no meu esposo com carinho, desejando que ele fique bem, vou perdoar. Mas quero meus filhos. Tudo bem. Vá com esses amigos, esforce-se para se sentir melhor, seus filhos querem a mãe alegre e sadia. Vou fazer tudo o que me for recomendado. Serei obediente, prometeu desencanada.
Estou saudosa e aguardarei o momento de vê-los com esperança. Se o senhor puder, me responda. Eles sabem que o pai os matou? Ainda não. Pensam que foi um acidente, que se afogaram na piscina mesmo sabendo nadar porque passaram mal. Eles irão saber no momento certo, por isso a senhora precisa perdoar de coração para ensiná-los a fazê-lo. Obrigada. A desencanada foi afastada da médium, e Antônio explicou. O casal pode voltar para casa, nada mais os incomodará. Orem por essa família. Ela poderá mesmo ver os filhos? Perguntou Cora, que, como todos ali presentes, sentiram muita pena daquela mãe. Sim, ela os verá e até poderá ficar com eles, mas, para isso, terá antes de se melhorar, estar mais equilibrada. Como reagirão essas crianças quando souberem que o pai as matou? Indagou a mãe de Cora. Crianças entendem normalmente melhor do que os adultos. Elas aceitam a desencarnação com mais facilidade, a mudança de plano, porque não estão ainda tão apegadas aos seus corpos físicos nem à matéria. Elas estão bem, num lugar no plano espiritual onde ficam crianças. Será muito bom verem a mãe e estarem com ela. Será que essa senhora, depois de pensar no que aconteceu, não sentirá ódio do esposo? Geraldo quis saber. Na casa em que será abrigada, escutará muito sobre a necessidade de perdoar. Ela, perdoando, se sentirá bem. Penso que, pelo amor aos filhos, por querer estar com as crianças, ela não guardará rancor. Esperamos que isso aconteça e que fiquem bem. Se o casal aqui, Roberto apontou os dois, não viesse pedir ajuda, essa senhora ficaria confusa lá sem ser socorrida. Todos nós, respondeu Antônio esclarecendo as dúvidas, em qualquer local e plano em que estejamos, ao nos tornarmos receptivos, receberemos ajuda, orientação. Penso que essa senhora um dia lembraria de orar, clamar por auxílio, isto é, ser receptiva, e aí seria socorrida, auxiliada. Sua permanência ali iria depender dela. Sabemos que muitos desencarnados ficam por anos, outros por meses ou dias, em determinados lugares. Realmente, depende da pessoa. Antônio olhou para Maria e cumprimentou o espírito que estava perto dela. Boa tarde, senhora. A médium bateu os dedos na mesa. Roberto arrepiou-se, parecia ter visto as unhas vermelhas. O barulho cessou e a médium respondeu, repetindo pela sintonia mental o que a desencarnada queria. Boa tarde. Sou eu, Roberto. Sua ex-esposa. Ainda bem que veio, preciso lhe falar. Por que nos assusta? Roberto perguntou. Para chamar sua atenção. Não percebe que está sendo traído? Bem, quem trai é traído. É sempre assim, antes e depois. Perdoe-me, era jovem. Não tem justificativa. Desculpe-me. Hoje entendo que não agi certo. Roberto tentou se justificar. Roberto, mesmo que tivesse sido recomendado não falar, o fez, e Antônio não comentou. Ambos precisamos de desculpas, falou a médium, repetindo o que a comunicante dizia. Como? Você me traiu? Exclamou Roberto admirado. Sim, respondeu desencanada, Sueli, pela psicofonia. Roberto pensou rápido e concluiu ou encontrou a solução de um problema que há tempos o atormentava. Renata era parecida com Milton. Renata. Balbuciou. Sim, não tenho por que mentir. Espero que não prejudique a menina. Nunca, saiu sincero de Roberto. Você sabe que não faria isso. Tanto sei que falei. Senhor, Antônio se virou para Roberto. Deixe que agora eu converso com esse espírito. Espírito, exclamou o manifestante através da médium. Sim, sei que morri etc. O fato é que quis chamar a atenção. Pedi autorização para ajudar, tive, porém, confesso que ainda não sei direito o que posso fazer. Não cumpri as normas, a emoção fez com que eu me cedesse. Terei de me desculpar ao voltar ao local onde estava, um posto de socorro, uma casa de abrigo a desencarnados. Tudo começou quando você, Roberto, trouxe para casa,
Meu ex-lar, do qual tanto cuidei, uma impostora. Não é ciúmes. Nós dois não nos amamos. Se fosse somente isso, tudo bem. Você tem direito de estar com quem quer e merece. Mas o fato é que essa mulher é obsediada. Um desencarnado com ódio quer se vingar dela. Esse espírito tem uma razão que julga estar correta. Essa moça veio de longe para recomeçar, não ser reconhecida, e com a mãe. Sim, a empregada dela é sua genitora. Em mãe se pode confiar. E veio também o amante. O trio está sempre tentando dar golpes. Nessa outra cidade, que é longe, onde moravam, Cacilda casou-se com um viúvo. Esse homem era idoso. Querendo se tornar viúva e receber a herança, ela e a mãe trocaram os remédios dele, tentando abreviar a vida do esposo, mas, como ele demorava para morrer, ela o sufocou com um travesseiro. Porém, se deu mal. Quando esse homem enviuvou, passou tudo para os filhos, somente estava usufruindo do dinheiro. Viúva, essa mulher impostora não recebeu nada e foi banida da casa pelos 3 filhos desse senhor, que não gostavam dela. Resolveram os 3 ir para longe dar outro golpe. O espírito do marido morto veio atrás. É ele que a persegue, a faz ter pesadelos, tenta sufocá-la, não eu. O que tento fazer é bater os dedos, esforçar-me para que vejam minhas unhas e sentirem o perfume. Fiz tudo isso para você procurar auxílio. Porque não consigo impedi-lo de entrar na casa. Esse espírito está perturbado e é rancoroso. Quer prejudicá-lo pelo simples fato de estar com ela. Renata, mais sensível, é que tem me preocupado. Da última vez que minha filha esteve em casa, esse espírito maldoso percebeu que nossa menina pode o sentir, é sensitiva, está planejando prejudicá-la. Ele sabe como fazer, prejudicar encanados, isso é obsessão. Resolvi vir, sair do local onde estava, e tentar ajudar. Porém, não consegui. É difícil para mim afastar aquele desencanado do nosso lar, ou seja, de sua casa, porque ele julga que necessita corrigi-la, castigá-la. Eu não quero que essa mulher mate você, Roberto. Nossos filhos necessitam do pai, e logo terá mais um para cuidar, não irá demorar para entender. Agora, sabendo o que está acontecendo, posso ir embora, não tenho mais o que fazer na fazenda. Rogo aos senhores, trabalhadores do bem deste local, que tirem da casa aquele desencarnado que não tem moral e que só pensa em maldades. Ele fez muitos atos cruéis quando encarnado, e sua desencarnação foi uma reação. Ele matou sua primeira esposa. Recebeu o retorno de suas maldades, mas ele não pensa assim, quer somente se vingar, foca no que recebeu e não no que fez. A senhora, falou Antônio, explicou o que acontece na casa. Com certeza o senhor aqui presente tomará as providências. Esse desencarnado que está lá perturbando ficará onde essa mulher estiver. Os dois precisam se entender. Se Roberto quiser continuar com essa senhora, que marque outro horário que ela venha junto para um outro atendimento. Espero que você, amiga, continue seus estudos, fazendo bem onde estava. Precisa que a levem ou sabe voltar sozinha? Sei ir. Obrigada. Agradeço por esse intercâmbio. Essa é a maior caridade que recebi e que vi. Rogo a Deus que essa ajuda se espalhe. Deus lhes pague. Compreendo que, quando pedimos para Deus pagar um benefício que recebemos, pedimos mesmo o retorno do ato caridoso. Com sinceridade, desejo o bem aos senhores que dispõem de seu tempo para estar aqui para auxiliar. Roberto, procure fazer, como sempre, tudo com raciocínio e bondade. Confio em você. Se me pediu desculpas, tem de desculpar. Tudo em casa ficará como antes. Sinto-me aliviado com suas desculpas, o resto, que vim a saber aqui, tentarei compreender. Quero ser seu amigo. Pode confiar, não farei nada que prejudique alguém. Até mais. A médium aquietou-se e se acomodou na cadeira. Roberto suspirou. Antônio olhou e recomendou. Espero também que o senhor haja com compreensão, calma e que não faça nada que resulte mal a você. Agradeço por tudo e pelo conselho. Não vou errar,
afirmou Roberto. Antônio se virou para Geraldo, o que fora para pedir pela filha, por ela estar se recordando de sua vivência anterior. Senhor, foi pedido para esse espírito, que tem visitado sua filha, ele foi genitor dela em sua outra existência, não fazê-lo mais, e ele entendeu. Esse desencarnado sente remorso, quer ajudar, porém a menina o vê e se recorda das violências que sofreu. Ele prometeu que não a visitará mais. Nosso espírito volta muitas vezes em corpos físicos diferentes para um novo recomeço. Reencarnamos muitas vezes, e isso nos explica os diferentes modos de viver. Muitas pessoas querem, curiosas, saber quem foram e o que fizeram em suas outras vivências e não se recordam de nada. Algumas pessoas têm certas lembranças, outras mais. Porém, Deus, nos dando sempre novas oportunidades, o fez com perfeição, como tudo o que criou, e nos deu esquecimento. Porém, basta nos interessarmos pelo assunto, pensarmos, para que muitos fatos sejam explicados por nossa volta em outros corpos físicos e os acontecimentos de nossa vida. Analisando de maneira geral, indagamos. Por que uma criança ser deficiente? Por que nascer com tantas sequelas que causam dores? Somente conseguimos entender, encontrar explicações, pela compreensão da lei da reencarnação. Pela bondade de Deus, não há castigo eterno nem para esse espírito que tirou sua família da vida física, que foi homicida e suicida. Onde ele será socorrido e talvez reencarne em situação complicada na tentativa de aprender a não cometer mais erros. Sua filha, por algum motivo, recorda-se de sua encarnação anterior, e isso não está sendo bom para ela. Agora, nessa reencarnação, essa criança é amada e bem cuidada. Sim, minha esposa e eu amamos nossos filhos e, tudo o que podemos, fazemos por eles, respondeu Geraldo. O senhor pode trazê-la aqui essa noite? Às 19 horas. Posso, sim, concordou Geraldo. Nós três lhe daremos um passe, ou seja, uma energia e, por essa energia, faremos que o cérebro físico dele esqueça o passado, sua encarnação anterior. Será muito bom. Obrigado. Com certeza, explicou Antônio, conseguiremos, como já conseguimos, fazer, principalmente com crianças, pessoas esquecerem a vivência anterior para, em harmonia, viverem esta encarnação. Porque podem ser perturbadoras certas lembranças, principalmente na fase infantil, em que não se tem ainda discernimento para separar uma da outra, a vida atual da anterior. Após uma ligeira pausa, Antônio voltou a falar. Senhor Álvaro, veio aqui pedir por seu filho. Sim, senhor. Quero rogar, implorar que o ajude. Estou aqui atento, escutando todos na esperança de escutar meu filho. Prestando atenção naquela senhora que foi assassinada pelo marido, que se suicidou, pelo que entendi, ele sofre num local que não é bom, estou com vontade de chorar. Não quero meu filho no inferno. Senhor, falou Antônio com voz carinhosa, como o pai não castigaria seu filho a um tormento sem fim, não podemos pensar que Deus Pai faria isso. Nossos atos nos pertencem, bons ou ruins, e, quando desencarnamos, esses atos nos acompanham. Com certeza, seu filho agiu errado, mas não é por isso que terá um castigo sem fim. Para nós, isso não existe, tudo é temporal e modificável. Espíritos bondosos, que trabalham conosco neste atendimento fraterno, foram ver o que se passou, a causa, que tantos têm preocupado. Seu garoto era homossexual. Teve um namorado, separaram-se, e ele estava deprimido. Colegas da escola souberam e o chantageavam, pedindo lanches, coisas dele. Com medo de que soubessem, a família fugiu do problema que, para ele, estava muito difícil. Suicidou-se. Quis acabar com suas dificuldades. Não pensou em morrer. Tanto que sofre querendo voltar para enfrentar os problemas. Homossexual? O pai perguntou decepcionado, demonstrando estar sofrendo. Percebe, amigo, Antônio tentou explicar, o porquê desse garoto temer tanto suas reações a ponto de não querer enfrentá-las. Por que tanto preconceito?
Por que deixar o preconceito ser maior do que o amor? Agora já foi. Ele morreu, suspirou o pai se lamentando. Não, o problema ainda existe, falou Antônio. Seu filho fugiu erroneamente da dificuldade, não fugiu o Senhor também. Ame seu filho, ele precisa do amor de vocês. Aceite-o e depois o perdoe. Ele quis livrá-los de um sofrimento, sem entender que lhes causou, com sua morte, um maior. Se ele, mesmo desencarnado, sentir-se aceito, perdoado, e se pensarem que ele está bem, assim ficará. Vá para casa, conte a sua esposa e filha, leiam o Evangelho, orem, façam propósito de aceitá-lo, amá-lo, perdoá-lo e queiram que seja auxiliado. Pense no seu filho quando ele fez 13 anos e estava contente, ainda não sabia o que ocorria com ele, porque, assim que compreendeu, passou a sofrer. Seu menino ficará como pensarem, estará bem para viver no plano espiritual e aprender a ser útil. Por favor, não tentem achar culpados. Passou. Não podemos mudar os acontecimentos passados, mas podemos, pela compreensão, amenizar as dores do presente. Antônio fez uma pausa e explicou. O corpo que usamos agora, físico, é para estarmos encarnados e, quando este morre, para suas funções, desencarnamos. Para viver no plano espiritual, usamos outro corpo, que chamamos de perispírito, e este é modificável. Podemos modificar o perispírito desse jovem fazendo com que se pareça como quando tinha 13 anos. Ele não se esquecerá do que aconteceu, porém não sentirá mais a dor do desespero de seu ato impensado. Podemos fazer isso doando energia a ele, pedindo que pense nele na idade sugerida. Conseguiremos fazer isso e ter um bom resultado se os envolvidos, ou seja, familiares, principalmente os pais, pensarem nele antes do problema que o afligia. Conseguimos, também, fazer isso, porque ele está se arrependendo. Esse moço realmente queria se livrar de uma dificuldade e não afligir a lei de Deus. Modificar o perispírito daquele senhor que se suicidou e é homicida não é possível no momento, porque ele planejou seu ato imprudente, não confiou em Deus, não deu o direito de escolher à esposa e aos filhos e ainda não se arrependeu. Cada caso é, de fato, um caso, e todos são especiais. Antônio fez uma pausa, olhou para todos e completou sua explicação. Por favor, não estranhem em nós não tentarmos ajudar a todos. Infelizmente, a maioria quer se livrar dos sofrimentos, sem, contudo, se arrepender e, para nossa tristeza, continuar errando sem receber as consequências. Minha mãe dizia sempre que muitas pessoas a procuravam para se livrar da ressaca, querendo continuar bebendo. Não se convenceram ainda que agiram indevidamente. Isso ocorre também com desencarnados. No corpo físico, suponho que estamos com uma espécie de tampão que não nos deixa ver, entender o que somos. Parece que, após a morte desse corpo carnal, é removido esse tampão e enxergamos a realidade espiritual. Porém nem todos sentem assim, tanto que muitos nem conseguem entender que estão vivendo em planos diferentes. Para os atentos, os que querem aprender a ser bons, penso que talvez seja mais fácil compreender a realidade da vida. Enquanto durar nosso endurecimento, dura a culpa e recebemos a reação. Enquanto existir a maldade persiste o mal. Muitos desencarnados necessitados, pedintes, não pedem uma nova reencarnação para reparar seus erros e querer acertar, pedem alívio. Enquanto estivermos na linha da maldade, não há como não sofrer desse reflexo. Não mudamos nossa maneira de pensar depois da morte, continuamos os mesmos até partir de nós uma mudança melhor. Essa mudança é possível, estejamos no plano físico ou espiritual, basta querermos, depende de nós. Enquanto o ser humano não compreender, continuarão os males, sem ou com o corpo físico. Nossa reunião terminou. Espero que todos tenham sido auxiliados e saiam daqui se sentindo bem. Maria, por favor, faça uma oração. Maria abriu um livro e explicou. Como Antônio falou, estamos estudando os livros de Allan Kardec e no final deste, o Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 28, item 7. Temos a prece para o final da reunião.
Agradecemos aos bons espíritos que vieram se comunicar conosco. Rogamo-lhes para nos ajudar a colocar em prática as instruções que nos foram dadas, e que cada um de nós, ao sair daqui, se sinta fortalecido para a prática do bem e do amor ao próximo. Desejamos igualmente que suas instruções sejam proveitosas aos espíritos sofredores, ignorantes ou viciosos que puderam assistir a esta reunião e para os quais suplicamos a misericórdia de Deus. Os três, Antônio, Gabriela e Maria, se levantaram. O senhor não cobra nada. Tem alguma instituição de caridade que possa recomendar para contribuir? Perguntou Roberto. Quando escutamos isso, respondeu Antônio, digo: faça o senhor a caridade que lhe é devida. São muitos os necessitados. Quem quer auxiliar encontra como fazer e o que tem de ser feito. Todos agradeceram e se despediram dos três. Saíram. Maria os acompanhou até o portão. Nota: reuniões mediúnicas, como é que ocorreu nesta história, são feitas ainda em certos locais. Em alguns, os encarnados não podem interferir e não se sentam à mesa. Como Antônio falou, eles estavam começando a estudar os livros de Allan Kardec, aprendendo termos que antes desconheciam e, com certeza, a fazer o trabalho de desobsessão e orientação a desencarnados de maneira adequada. Fatos de mediunismo são relatados por vários povos, e muitos são bem antigos. Os termos eram diversos para narrar manifestações com mediunidade. Foi Allan Kardec que, depois de muitos estudos e pesquisas, deu a esses fenômenos termos corretos e explicou como lidar com a mediunidade com segurança. O importante é que esse grupo auxiliava encarnados e desencarnados. Eles não deixavam haver abusos, tanto que foi explicado a Gerson que problemas corriqueiros, que envolvem a vida diária das pessoas, elas mesmas devem resolver. Sexto capítulo. Na calçada, o grupo se despediu. Vou pegar um táxi, falou Roberto. Nós vamos também, disse Cora. Então vamos juntos até o ponto. O motorista que me trouxe informou que logo ali, 2 quarteirões à frente, tem carros de aluguel e táxis. Roberto foi atencioso. Os três, andando devagar, rumaram para o local. O senhor não irá fazer nada a essa senhora que o está traindo, não é? Perguntou a mãe de Cora. Por favor, pense nas consequências. Um ato impensado, no calor da discussão, da desonra, pode trazer tantos problemas. Não está pensando em matá-la, está? Mamãe, por favor, não se intrometa. Cora, você é jovem, e eu já vi muitos assassinatos pela honra. Não farei nada disso, Roberto sorriu. Não penso em lavar a honra com sangue. Não vale a pena, exclamou a senhora. O senhor tem filhos e com certeza logo terá netos. E ainda jovem e tem muito o que fazer nesta encarnação. Seria a intromissão perguntar o que o senhor fará? Perguntou Cora. Vou simplesmente mandá-la embora de casa. Simples e rápido. Escutando o senhor afirmar com essa tranquilidade, aquieta o meu coração, falou a senhora. Passamos um período muito difícil. Vou pensar como posso ser útil. Fui muito supérflua, não me preocupava com os outros. Recebi ajuda, primeiro dessa prima que até nos hospedou e depois desse grupo que nem nos conhece. Concluí que Alfredo pode fazer o que fez porque não encontrou resistência. Com certeza se fôssemos diferentes, agíssemos sem egoísmo, ele não conseguiria. Vou ser mais caridosa. Foi por isso que perguntei ao senhor o que pretende fazer. Se me dissesse que ia tirar satisfação, tentaria convencê-lo a nada a fazer. Porque, se essa mulher morrer, com certeza o atormentará, como ficamos sabendo, isso é realmente possível. Embora nós duas não fôssemos culpadas da morte de Alfredo, tanto eu como Cora nos sentíamos responsáveis, e isso resultou numa obsessão. Vamos, mamãe, esquecer esse período complicado. Como sofri pensando que ele morrera porque não quis reatar o namoro. Agora acabou. Que alívio! Que alívio! Exclamou Roberto. Também me sinto aliviado. Não estava mais tolerando Cacilda e não sabia o que fazer.
Não queria descartá-la como uma roupa que se usou. Estava também inquieto. Agora pode mandá-la embora sem sentir que fez algo indevido, porque foi ela quem errou. Isso é bom, a senhora sorriu. Chegaram ao ponto de táxi. Aguardaram. Comentaram o que presenciaram na reunião. Chegou um carro. Vamos nós três, decidiu Roberto. Deixa-os primeiro e depois vou a uma loja. Irei embora amanhã cedo. Foram conversando. Cora falou de seus planos. Iria ao médico pedir uma avaliação para diminuir a medicação, aceitaria o emprego no hospital. Não iria se preocupar mais em arrumar namorado, mas, sim, em ser útil. A senhora afirmou que ia costurar roupinhos de crianças para doar, ser mais amável e tentar ajudar as pessoas. Despediram-se desejando sorte uns aos outros. Roberto foi de fato à loja, o táxi o deixou na frente. Olhou para a loja, já tinha ido outras vezes ali comprar implementos agrícolas. Grande, chamativa, atraía sua atenção, porém não sentiu vontade de comprar nada. Levara até dinheiro pensando em adquirir peças de arado. Tenho de refletir, quero pensar em tudo o que vi e ouvi. Vou para o hotel. Usarei o dinheiro para outras coisas. Resolveu ir caminhando, não era longe, 30 minutos depois chegou ao hotel. Viu que já serviam o jantar. Foi ao quarto, voltou à recepção e tentou se alimentar. Comeu pouco, resolveu ficar no quarto. Sentou-se na poltrona e pensou. Gostei de tudo, e não tem como não acreditar no que ouvi. Foi fantástico. A explicação lida do Evangelho me tocou de maneira especial. Sou o quê? Bom ou mau administrador? Sinto que desfruto ser meu ou não? Sou escravo ou liberto dos bens materiais? Como tenho que pensar sobre isso, neste assunto? Totalmente escravo, penso não ser, tanto que eu sei que, ao morrer, meus filhos venderão tudo, e não me importo. Totalmente liberto, a ponto de afirmar que não ligo para nada, é mentira. Vou me esforçar para ser administrador. Afirmarei a mim mesmo que tudo é de Deus e que Ele me colocou para tomar conta de uma pequenina parcela da terra, e por um período. Será que consigo? Vou me esforçar. Escutei coisas muito interessantes nessa reunião. De todos os atendimentos se podem tirar lições preciosas. O jovem que se suicidou. O preconceito o fez sofrer a ponto de querer morrer. Se eu tivesse um filho homossexual, o que faria? Afirmo que não sou preconceituoso, cada um que cuide de si. Tive um empregado homossexual, fiquei bravo e dei uma lição de moral no grupo que o chamava por maus adjetivos, querendo humilhá-lo, e proibi que isto ocorresse. Ele se demitiu para ir a uma cidade grande. Esses fatos na casa dos outros são problemas alheios. E se fosse na minha casa? Um dos meus filhos iria sofrer. Aliviado, digo. Ainda bem que não é comigo. Colocar-se no lugar do outro não é fácil. Alguns desencanados, espíritos, tentam enganar. Que coisa! Certos mortos continuam não agindo corretamente. A morte não nos muda, modificamo-nos quando realmente queremos. Alfredo se passou por suicida para enganar. Espero que Cora faça o que está planejando. E a menina em que se recorda do passado? Querer a outra mãe dela. Espero que essa garotinha não se lembre de mais nada de sua outra encarnação. E o mocinho deficiente? Deficiências são algo que sempre me incomodou. Porém, acomodado, preferi não pensar. Como encontrar solução para algo que se acredita que Deus fez ou quis? Encontrei a resposta na reencarnação. Vou me aprofundar neste tema. Quero entender para compreender Deus e sua justiça. Como pôde aquele pai matar os filhos e a esposa? Penso que ele não acreditava em Deus, que sobrevivemos e devia estar desesperado. Um erro, sua traição, não justifica outro. Senti muita pena daquela mãe. Espero que ela perdoe e fique com os filhos. Roberto se levantou, andou pelo quarto e se sentou novamente. Estou fugindo do meu problema. Necessito pensar, encontrar uma maneira de resolver o que se passa comigo. Preciso pensar e solucionar,
para que não venha me arrepender mais tarde. Desconfiava e agora tenho certeza de que Cacilda me trai. Realmente não me importo. Surpresa mesmo foi saber de Sueli. Para mim, ela era diferente. Pensava que a casa e os filhos lhe bastavam. Percebo agora que Sueli era uma pessoa, uma mulher com sentimentos e necessidades. Não a amava e não fui por ela amado, mas éramos casados. Não a respeitei. Como exigir respeito? Decepcionei-me. Saber dessa traição me dói, e muito. Embora a compreenda. Desculpamo-nos, e não devo acusá-la. Quando algo, como um casamento, começa certo, não se tem garantia de que o casal termine bem e junto. Mas, quando começa confuso, é difícil ficar bem. Casamo-nos obrigados. Tive culpa de não pensar nela como mulher, no que Sueli queria. Pensava que era uma esposa para cuidar de nós, e isso ela fez. Mas minha esposa tinha sentimentos. Penso que de fato Sueli amou Milton. Isso passou e deve ficar no passado. Vou planejar, e com detalhes, o que irei fazer. Por horas ficou sentado na poltrona. Resolveu se deitar, porém continuou fazendo e refazendo com detalhes seus planos. Demorou para dormir. Foi despertado por alguém da portaria. Iria pegar o primeiro trem para a cidadezinha próxima à sua fazenda. Queria voltar logo. Arrumou-se rápido. Na portaria um táxi o esperava. Foi para a estação e somente se aquietou quando se acomodou no trem. Havia muitas pessoas naquele horário. Trabalhadores iam de uma cidade a outra. Comprou o jornal de um vendedor que passava de um vagão a outro, vendendo várias coisas. Os viajantes conversavam, mas Roberto não estava com vontade de falar com ninguém. Tentou ler o jornal, conseguiu ler somente as manchetes. Não conseguia se concentrar, pelo menos, ninguém lhe dirigiu a palavra. E como é rotina nas estações, uns desciam e outros se acomodavam. Passavam o vendedor, o bilheteiro, pessoas se encontravam. Roberto chegou a dormir entre uma estação e outra. Mesmo não querendo, vinham à mente o que escutara na reunião ou seus planos, o que iria fazer. Chegou e ofereceu o jornal ao senhor que se sentara ao seu lado. Desceu. Foi ao guarda-volumes da estação, onde deixou sua maleta. Andando devagar, parando para cumprimentos, foi para o consultório de Milton. No horário da manhã, ele estava no seu consultório, que ficava ao lado de sua casa. Entrou, a secretária o cumprimentou sorrindo. Preciso falar com Milton, é rápido, disse Roberto. O doutor está atendendo, informou a secretária. Espero. Audiolivro realizado pelo canal Surya Chand Audiobook. Roberto se sentou. Havia 3 pessoas esperando. Justificou-se. Irei somente lhe dar um recado. Prometo rapidez. Esperou por 10 minutos e, assim que o senhor saiu da sala, Roberto entrou e fechou a porta. Bom dia. Milton demonstrou contentamento ao ver o amigo. Porém, Roberto ignorou a mão estendida de Milton e se sentou na poltrona à frente da escrivaninha. Não devo demorar. Aconteceu alguma coisa? Está doente? Milton interrompeu, preocupado, olhando para o amigo. Estou bem de saúde, respondeu Roberto. Mas aconteceu. Descobri tudo. Sei do seu envolvimento com Sueli. Você não poderia ter feito isso. Trair-me desse modo. Renata. Ela é minha. Não o quero perto dela. Pensei bem, não fiz outra coisa a noite toda e decidi. Repito. Eu decidi. Ninguém mais deve saber. Não quero comentários. Passou. Porém, não somos mais amigos. Para não haver comentários, ao nos encontrarmos, nos cumprimentaremos e trocaremos frases como o tempo está bom. Ou como está a família. Não irei mais à sua casa nem você à minha. Fique longe de Renata. Milton se assustou e não conseguiu se recuperar. Ficou imóvel escutando. Roberto deu por encerrada a visita. Falar o que quisera. Levantou-se e saiu sem se despedir. Cumprimentou a secretária e as pessoas que esperavam e foi para a rua. Andando devagar,
Foi para a casa onde crianças e até alguns adultos doentes ficavam. Eram moradores de fazendas que, enfermos e precisando de cuidados, deviam estar na cidade para tratamento e não tinham onde ficar. Era Elsa, a esposa de Milton, que tomava conta. Bateu no portão e escutou. Entre. Elsa foi abrir a porta com uma criança no colo e outra segurando sua saia. Roberto. Que surpresa! Entre, por favor. Como de costume, Roberto observou tudo. A casa era grande, simples e tinha brinquedos esparramados. Aquela era uma propriedade que Elsa recebera de herança de seus pais. Vim trazer minha contribuição, falou Roberto. Você sempre dá ao Milton, Elsa sorriu. Milton está sobrecarregado. Quis vir para conhecer a casa. Estamos com 3 adultos no quarto leste e 5 crianças, informou Elsa. Em nome deles, eu agradeço. Com sua contribuição, pagamos energia, água e empregada. Os remédios, é o Milton quem compra, e recebemos alimentos como doações. Muitos trazem alimentos quando se hospedam aqui. Roberto havia separado a quantia de sempre, estava no bolso do lado direito da calça. Era o dinheiro que havia levado para comprar peças do arado. Desta vez, contribuiu com mais, lembrando que Antônio não cobrara pela reunião, estava dando em agradecimento pelo que havia recebido. Elsa se alegrou. Enquanto a esposa de Milton dava remédio para uma outra criança, ele se lembrou de um texto do Evangelho. Quem ouve estas minhas palavras e as realiza. Todos nós temos oportunidades de ouvir os ensinamentos de Jesus. A diferença está no realizar ou não. Ter grandes ideias e ideais e nada fazer é construir nossa casa sobre a areia. Nossos conhecimentos devem se concretizar em obras. Ouvir é prazeroso, ter planos é agradável, mas estes somente se concretizam quando os passamos para os pés e mãos, que se frutificam em atos. É isso que Elsa está fazendo, se alegrou por eu estar contribuindo com mais, por dar aos doentes mais conforto. Ficou contente por poder melhorar as condições dos abrigados. Que exemplo! Observou-a. Elsa era mais feia quando jovem. É difícil a gente achar que a idade melhora o aspecto físico. Mas isso ocorreu com ela. Ou será porque Elsa, sendo boa, gentil e educada, a gente, ao olhá-la, vê algo mais do que o físico. Isso pode ocorrer. Acontece também o contrário, como com Cacilda, que é muito bonita, porém, com o passar dos dias, convivendo com ela, a beleza fica estranha. Não consigo mais achá-la bonita. Elsa explicou a Roberto o funcionamento da casa, depois, sorrindo, completou. A quantia mais veio a calhar. Orei quando cheguei aqui pela manhã. Vêm à tarde 3 enfermos da cidadezinha vizinha para se consultarem com Milton e ficarão conosco. Senti, ao rezar. Sempre tem alguém para ajudar quem precisa. Roberto se arrepiou, veio à mente Antônio falando. Quem quer ajudar sempre encontra quem precise. A criança no colo de Elsa estava inquieta. Vou trocá-lo e tentar lhe dar algo para comer. Ele não quer se alimentar. Já estou indo. Foi um prazer revê-lo e conhecer a casa. Mas você nem viu o resto, falou Elsa. O que vi deu para compreender o que seja o resto. Até logo. Roberto fez um agrado no garotinho e saiu. Na cidade, tudo era perto, com meia hora de caminhada, percorria-se toda ela. Foi ao chaveiro, uma pequena loja de ferragens. Combinaram que ele ia à tarde à fazenda para trocar várias fechaduras. Vendo que no bar central havia várias pessoas, alguns fazendeiros, resolveu tomar um café e dar a notícia. Vou plantar cebola. Cebola. Admiraram-se.